cheguei, aqui é o teu amigo Paulinho Boa Pessoa. Que história, meu Deus do céu, que história linda. Coxas de piquê. Nossa, você vai primeiro saber o que são as coxas de piquê. Uma história bonita. Alô, Francisco, que história belíssima sua. Tá tudo pronto e já vou começar. Sem mais delongas, porque tem história pra caramba pela frente. Mas antes de eu começar, preciso pedir para você, por favor, se inscreva aqui no canal. Para mim é tão importante. É fundamental que você se inscreva. Deixa também o teu joinha, tá? Dá tua curtida. Aciona o sininho para que você seja comunicado pelo YouTube. Porque às vezes não adianta só se inscrever. Você tem que acionar o sininho para o YouTube te avisar a cada nova história nossa que entrar aqui. Você acha que você pode perder uma história como essa? Coxas de piquê? Ah, não pode. Essa história é linda demais. Linda. Ô, Francisco, já vou começar, tá? Mas eu vou pedir também uma coisinha a mais para você, que você espalhe o nosso canal, que você leve isso às demais pessoas, que você compartilhe. Eu tive um depoimento de uma senhora, eu até vou pegar aqui no e-mail, né, no Paulinho Boa Pessoa História @gmail.com.br, algo que essa senhora me contou que me deixou assim com o coração tocado de verdade. Ó, o nome dela é bem diferente, é Glébia Miriam, nome diferente, né? Glébia Miriam. Ela diz assim: querido Paulinho, meu nome é Glébia, ouço as suas histórias todos os dias enquanto faço meus afazeres aqui de casa. E quero te contar algo especial. Eu tenho uma amiga chamada Ereni. Ela é cega devido a um glaucoma. Como ela ainda consegue enxergar alguns vultos, eu envio para ela as suas histórias e ela consegue abrir o YouTube para ouvir. Ela fica muito emocionada. Uma vez ela ficou tão tocada que ela mandou um áudio para mim, achando que estava mandando esse áudio para você. Ah, que legal. Então quero te pedir, Paulinho, por favor, para você entrar em contato com ela. Ah, pode deixar, meu amor, pode deixar. Tá aqui, ela mandou o telefone. Você sabia que nós temos um WhatsApp aqui no YouTube, né? Nós temos um WhatsApp, porque assim a gente pode fazer contato com vocês. Esse WhatsApp eu sempre publico aqui o número dele. Então eu vou fazer contato com a Ereni, sim, tá bom? Não é gostoso ouvir isso? Então espalha, compartilha as nossas histórias. Isso posto, tudo pronto, tudo preparado. A Miss, que trabalha aqui em casa, disse que foi no mercado hoje, estava reclamando para mim: Paulinho, eu fiz uma comprinha de nada, gastei mais de R$300. Gastei. Não, o negócio está difícil para ir no supermercado, né, minha amiga? Oh, meu Deus, é dinheiro que vai. Oh, santo Deus, que nos dê força para trabalhar. Ok, Miss, tá bom. Mas pelo menos comprou coisas gostosas, né? É que eu tô gravando essa história aqui no fim de semana. No fim de semana, você sabe, a gente quer umas coisinhas diferentes, né? Então valeu, Miss. Obrigado, viu? Tudo pronto. Coxas de piquê. Já vou começar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque eu vou estender coxa de piquê para você se deitar e ouvir essa história linda. Começou. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu nunca imaginei que aos 42 anos de idade, depois de tanta coisa que eu tinha vivido e perdido, eu fosse reencontrar um sentido novo para minha vida. E ainda por cima, vendendo coxas de piquê. Parece ironia, mas é verdade.
A vida tem dessas voltas que nem a gente acredita que vai dar conta de entender. Chega a ser engraçado, né, Paulinho? Naquele tempo, eu estava no fundo do poço. Eu estava sem emprego, sem chão. Já fazia quase 2 anos que eu tinha perdido a minha vaga no banco. O emprego que, diga-se de passagem, só consegui por influência do meu ex-sogro, o seu Odorico, um sujeito metido e cheio de si, que nunca engoliu o fato da filha dele, a Conceição, ter se casado comigo. Quem era a Conceição? A Conceição é uma mulher que eu amei e que eu jurei dela cuidar, vinda de uma família de classe média alta, bonita, cheia de vontade, cheia de orgulho também. No começo, ela ainda me abraçava e nos dias difíceis também me deu um certo apoio, mas depois que o dinheiro começou a faltar mesmo, ela começou a faltar também. Faltava em tudo. Faltava no olhar, no carinho, na presença. Quando percebeu que a vida com um homem desempregado não era mais o que ela queria, ela arrumou as malas, levou os filhos com ela, a Rita, a minha menina de 14 anos, e o Riva, o meu menino de 12. 2 pedaços da minha alma que foram embora com a minha mulher. Voltaram lá para a terra do pai dela, quer dizer, do sogro do seu Odorico. Fiquei só de um jeito que só quem passou por isso entende. Solidão, 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 solidão. Comecei a fazer uns bicos aqui e ali para poder tapar o buraco da alma e do bolso. E foi aí que um dia eu vi passar ali pelo meu bairro, o bairro onde a minha mãe, a dona Benedita, ainda mora. Eu vi uma perua Kombi branca com um adesivo discreto na lateral. Colchas de piquê, tradição e qualidade. Era a perua do seu Manuel, um português simpático com seus 76 anos nas costas, mas ainda firme no batente, vendendo aquelas colchas lindas. O que é uma colcha de piquê? É uma colcha e esse tecido ele vem em alto relevo. Ele tem assim aquele jeitinho de casa de vó, sabe? Aquele piquê com desenhos, com losango, textura de favo de mel. Parecia coisa feita com afeto, com carinho, com amor. Para que as pessoas entendam assim, especialmente leigos como eu, pelo menos eu era na época, é aquele bordado alto relevo. Aí eu comecei a conversar ali com o seu Manuel e dali nasceu uma amizade daquelas raras. E ele me deu a chance de acompanhá-lo numas vendas ali pelo bairro da mamãe. Eu batia nas portas, oferecia as coxas. Pera um pouquinho, é importante eu dizer isso. Ele me contratou pelo seguinte, ele, como bom português, inteligentíssimo que é, ele sabia que eu tinha conhecimento com as mulheres do bairro. Ele falou, Gajo, você conhece aqui as mulheres, você vai me abrindo as portas e eu vou vendendo as colchas e você aproveita para aprender a vender comigo, eu dou uma comissão. Foi assim. Então eu fui abrindo as portas, ele foi vendendo as colchas e eu fui aprendendo com ele. Ele falava com jeito e eu também aprendi logo, sabe, a lição. E passei a vender bem. Para minha surpresa, eu não achei que eu tivesse esse dom, não. Aliás, foi o seu Manuel que descobriu esse dom em mim. No fim do dia, ele me deu uma comissão honesta e falou, Gajo, se quiser rodar comigo pelas cidades, as coxas vendo, que é uma beleza, ainda mais aqui pelo interior, é só querer. Aceitei na hora. Porque aquilo me deu um sopro de dignidade. Acordar cedo, colocar as coxas dobradas na Kombi e sair estrada fora. E com o seu Manuel ao lado, rindo, contando causos, falando de fado, saudade dos tempos em que saiu de Braga para tentar a vida aqui no Brasil. O trabalho virou quase que uma terapia para mim. E lá íamos nós. Rodamos muitos municípios juntos. Passamos por Jaú, Bariri, Bocaina, Itapuí, Mineiros do Tietê,
e depois seguimos para Macatuba, Boracéia, vendendo aqui, vendendo ali. Vamos para o litoral, sai do litoral, vamos para o interior, sai do interior, vamos para a capital, Ribeirão Preto, Pradópolis, e Viradouro, e Morro Agudo, e Orlândia, e Batatais. A gente não parava, não parava. E quantas boas risadas demos. Foi então que um belo dia nós chegamos a uma cidade que iria mudar tudo. 2 córregos. É assim que a gente fala no correto. É assim que é o nome da cidade. 2 córregos. Mas o pessoal da região tira um sarro, fala: ah, você é de 2 córregos? Então, 2 córregos. Chegamos lá. Uma cidadezinha bonita, tranquila, com calçadas gostosas, árvores frondosas, gente simples e receptiva. Eu não sabia, mas era ali, em 2 córregos, que a minha história iria mudar por completo. E de um jeito que eu jamais poderia prever. Tocamos a campainha de uma casa azul com janelas brancas e vasos de samambaias na varanda. Quem nos atendeu foi uma mulher elegante, firme no olhar. Seu nome era Ismênia. Tinha exatamente a minha idade, 42 anos naquela época. Eu 42 também. Foi simpática, ouviu com atenção, viu as colchas, nossa, se apaixonou por elas, fez como gostava de fazer o seu Manuel, estendeu sobre a sua cama, era assim que ele queria. Não, tem que ver na cama, tem que ver, é na cama que tem que fazer a análise. E aí ele fazia questão de que a mulher estender. Ele dizia o seguinte: ô Francisco, gajo, aprenda comigo. Quando a mulher estende uma coxa dessa na cama, ela não quer mais tirar. E aí é venda certa. E ela mesmo, ele tinha razão. Mas ela foi simpática, jogou então a coxa sobre a cama e no final comprou 3 peças. E pagou, sabe, assim, à vista, sem barganha. Mas não foi a Ismênia que mexeu comigo naquela casa. Foi a Irene. Irene? Você ainda não falou dela, não, mas eu não conhecia a Irene. Eu não poderia ter falado antes. Irene era filha da Ismênia, uma moça de 18 anos que surgiu do fundo do corredor, descalça, com os cabelos soltos e uma bata branca, uma blusa simples. Ela me olhou com os olhos que pareciam conter o sol inteiro. Era de uma beleza serena, mas arrebatadora, tão jovem, tão natural, tão diferente de tudo que eu já havia visto na minha vida. Olha, juro por Deus, quando eu saí daquela casa, parecia que o mundo tinha virado do avesso para mim. Eu tremia por dentro, eu estava suando frio, meu coração batia num compasso descompassado. Seu Manuel, claro, percebeu na hora. Ô homem, foi? O que foi, homem? Parece que vi um passarinho verde. E eu só consegui balançar a cabeça tentando disfarçar. Mas depois, no banco da Kombi, com a estrada correndo de novo sob os pneus, eu confessei para o seu Manuel. Eu não sei explicar, seu Manuel. Aquela moça, praticamente uma menina, né? A Irene. Foi como um clarão. Uma coisa dentro de mim despertou. Uma coisa que eu achava morta há anos. Seu Manuel riu. Mas homem, a moça tem idade para ser tua filha. Você está se apaixonando por uma filha. Essa vida está mesmo cheia de surpresas, homem. E era verdade, porque eu me apaixonei. Mas veja, por favor, entenda, você que está ouvindo. Eu não me apaixonei por um desejo vulgar. Não foi também por carência de homem maduro, mas por algo que vinha de outro lugar. Aquela moça, a Irene, 18 anos, me fez lembrar o que eu ainda podia sentir, que eu ainda era capaz de me maravilhar. E isso, para quem já tinha perdido quase tudo, era como renascer. Eu estava renascendo ali para a vida. Naquele dia, na casa dela, vendi 3 colchas, só naquela casa, mas isso foi o de menos. Houve algo muito mais importante, porque ali eu ganhei uma esperança.
E assim é que começava a minha nova história. Aquela que ninguém esperava que fosse acontecer, e muito menos eu. Foi só depois do jantar, ali na pensão, que nós nos hospedamos em 2 córregos, uma casa simples, mas bem arrumada, chamada Pensão de Dona Dalva, e pensão gostosa, que eu comecei a perceber como aquilo estava mexendo comigo. Sentamos à mesa para o jantar às 6h30 da tarde. Comemos arroz, feijão, carne de panela e uma saladinha de alface com tomate, como dizia tomate o senhor Manuel, que estava uma delícia, com muito azeite. O senhor Manuel adorava um azeite e eu aprendi com ele. Comida boa, feita no fogão a lenha. A gente escutava aquele barulhinho de estalos da madeira queimando, que se misturava ao cheiro da comida. Que delícia que era tudo aquilo. Mas mesmo com o estômago cheio, a minha cabeça só sabia pensar nela. Irene, eu não conseguia desviar o meu pensamento. Seu Manuel, meu parceiro de estrada e de vida, já estava com as sobrancelhas arqueadas. O velho me conhecia até pelo jeito que eu movia o garfo no prato. E ele percebeu. E não demorou muito para me cutucar. Francisco, ô Chico, você tá com a cabeça no outro lugar, homem? E tava mesmo. Eu respirei fundo e soltei. Seu Manuel, tô dando... Amanhã eu preciso voltar lá na casa da dona Ismênia. Voltar por quê, homem? Já vendeste? Já entregaste? O que mais você quer fazer por lá? Hein, rapaz? A dona Ismênia, ela comprou 3 coxas, seu Manuel. E de acordo com o catálogo, isso dá direito a um brinde. E eu esqueci de entregar o brinde para ela. Uma almofada. Eu vou voltar lá amanhã para levar a almofada para ela. Seu Manuel coçou assim o queixo e me olhou como quem não acreditava no que estava ouvindo. Brinde? Que brinde? Eu nunca fiz promoção de almofada nenhuma. Tá doido, homem? A almofada custa caro e isso é tudo história que você está inventando para ver a moça de novo, confessa? Vai, Chico, confessa, Francisco. Eu fiquei em silêncio por um instante, mas eu não tinha como negar. Eu compro, seu Manuel, eu compro a almofada. O senhor me deve ainda por umas vendas passadas, pode descontar, mas eu tenho que voltar lá, seu Manuel, eu preciso voltar lá. E foi aí. O português era bom, sempre foi bom comigo, sempre. Ele foi muito especial comigo. E foi exatamente aí, sabe, que ele com a sua voz grave, de quem já viu muito na vida, ele soltou essa para mim. Francisco, tu vais te perder numa paixão dessas? Aquela menina tem idade para ser sua filha, homem. Tua filha. Ainda se fosse a mãe dela, vá lá. Eu entendia. Mas a garota? Estás a perder o juízo, rapaz. Francisco, tu vais te perder numa paixão dessas? Vai, rapaz. Aquela menina podia ser tua filha, homem. Tua filha. Ainda se fosse a mãe dela, vá lá, eu entendia. Mas a garota? Francisco, estás a perder o juízo, rapaz. Acho que está a faltar-te um parafuso na caixola craniana. Eu abaixei a cabeça, mas falei com sinceridade e com o coração aberto para ele. Seu Manuel, eu também estou assustado, seu Manuel. Eu não entendo o que está me acontecendo. É uma coisa que vem do fundo da minha alma, sabe? Vem lá de dentro. Eu não tenho intenções ruins com a moça. Eu estou querendo dizer o seguinte para o senhor, seu Manuel. Eu não tenho desejos carnais por ela. Não é nada disso. Mas eu sinto algo puro, que eu não sei explicar. É como se fosse uma lembrança antiga de uma coisa que eu nunca vivi. Uma pureza, uma emoção limpa, sincera. E desde que eu coloquei os olhos na Irene, algo mexeu comigo.
Ele me escutava quieto, com os olhos apertados. E eu continuei: o senhor sabe, seu Manuel, que eu sou um homem de juízo, equilibrado. Eu já pensei em tudo o que o senhor me falou, pensei até, sabe, na minha filha Rita. É verdade, a Rita tem 14 anos, ela tem 18, quer dizer, ela poderia ser minha filha também. Mas eu não sou, sabe, um papa-anjo não, seu Manuel. Só que essa menina, essa Irene, ela tem algo que eu não sei explicar para o senhor o que é. Algo diferente. Seu Manuel, ele deu uma risada curta, jogando o guardanapo sobre o prato vazio e disse entre um gole e outro de café: ora, pois, Francisco, ora, pois, Francisco. Coração que se apaixona sem razão é como um barco sem leme. Vai, mas não sabe por onde vai. Rimos os dois. Rimos e depois nós fomos dormir. O quarto da pensão da dona Dalva era simples. Tinha uma beliche de madeira no quarto. Pela idade, claro, o seu Manuel ficou embaixo, a cama de baixo, e eu fiquei na cama de cima. Mas a noite foi longa. Várias vezes o seu Manuel acordava com o barulho da minha voz. Eu estava sonhando e eu sonhava com ela. No sonho, Irene e eu, nós éramos namorados. Olha o que eu estava fazendo, gente. Eu com 42 anos. Ela com 18. No sonho, eu e Irene éramos namorados. E depois, éramos marido e mulher. Mas o mais estranho, nós não estávamos vivendo nos tempos de agora, daquele momento, daquele instante, não. Era um tempo antigo. Eu não sei dizer que ano, mas eu me lembro das roupas, dos trajos dela, os meus antigos, um cinema velho, os bancos de madeira, mas tudo era ali, sabe, naquela cidade, 2 córregos. E eu sentia que a gente pertencia um ao outro, e mais do que isso, que já havíamos pertencido antes um ao outro, como se aquilo tudo fosse um reencontro. A impressão de que me dava era exatamente essa, de que eu havia reencontrado um amor do passado, um amor antigo, um amor, quem sabe, um amor de outras vidas. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não conseguia entender. Na manhã seguinte, eu e o seu Manuel tomamos o café da pensão, leitinho com café passado na hora, o pão francês com manteiga. Seu Manuel, de olhar curioso, me perguntou: Francisco, tu falaste a noite inteira dormindo. Ô, gajo, o que era aquilo? Ô, seu Manuel, eu sonhei com ela, com a Irene. Eu sonhei com ela a noite todinha, mas foi um sonho estranho. A gente era namorado e depois era casado. Só que não era nos dias atuais. Era um tempo antigo. Estávamos num cinema, mas tudo aqui mesmo, em 2 córregos. Ele riu, limpando os cantos da boca com o guardanapo. Ora, pois, quem sonha demais acaba tropeçando na realidade. Mas chega de sonho, vai, barriga cheia, pé na areia. Vamos, Francisco, vamos, Chico, vamos trabalhar, homem. Disse ele com aquela alegria, porque nós temos muita coxa para vender hoje. Muita coxa para vender. Antes de pegarmos a estrada rumo à cidade vizinha, eu insisti para que nós passássemos na casa da dona Ismênia. Aquele meu projeto, aquela minha ideia. Eu queria levar a almofada lá. Sim, a bendita almofada de brinde, um brinde que eu criei. Realmente não era promoção do seu Manuel. Mas a gente também nunca vendia 3 coxas numa casa só. Isso era muito raro de acontecer. Para ser sincero, eu nem me lembro de ter acontecido no tempo que eu estava com o seu Manuel. Mas ele disse para mim que já estava acostumado a fazer. Você sabe como é que é patrão, né? Ele sempre já fez
o que você está se gabando por ter feito. Eu queria entregar aquele brinde. Era só uma desculpa, lógico que era. Eu, na verdade, queria vê-la de novo. E tive sorte. Quando nós chegamos, a Irene estava no portão se despedindo da mãe. Ela ia para a escola, para o colégio, ou como diz o seu Manuel, para o colégio. A menina ainda está em idade de colégio, dizia o seu Manuel. Ela estava indo para o colégio. Meu coração disparou. As minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a almofada. Eu até segurei assim a almofada contra o meu peito. Fiz questão de entregar a almofada para ela, nas mãos da Irene. E ela abriu um sorriso que apagou o mundo ao redor. Era o sorriso mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. Obrigada, seu Francisco, disse com a voz doce, como se fosse um canto de um passarinho. Ismênia, a mãe dela, agradeceu também, e eu já ia me despedindo quando eu vi que a Ismênia tentou dar partida no carro, mas o motor nem sinal. Irene se impacientava com a mãe. Ela tinha prova na primeira aula e eu vi que começou: mãe, não pega, mãe. Ela começou a reclamar a Irene para a mãe Ismênia, e eu, sem pensar, ofereci uma carona. Eu levo vocês. Eu coloquei no plural, mas eu sabia que era a Irene. Eu levo vocês na perua do seu Manuel. E elas aceitaram. Quer dizer, na verdade, a dona Ismênia também agradeceu, mas não era para ela a carona, era para a filha. A Ismênia agradeceu, mas era para a Irene a carona. A traseira da perua, da Kombi, estava carregada de coxas de piquê que nós iríamos vender. Não havia espaço. Então a Irene, ela veio sentada na frente. Seu Manuel dirigindo, ela no meio e eu ao lado da porta. Meu Deus, aquilo parecia um sonho realizado. Eu ali ao lado dela. Eu, um homem feito, 42 anos. Ela, 18. Eu nervoso, como se fora um adolescente no primeiro encontro. Eu fiquei mudo. Era emoção demais. Quem puxou o assunto foi o velho português. Está certas em estudar, menina. Só os estudos é que nos dão condição de sonhar com uma vida melhor. Ela sorriu e eu fui ficando com aquele sorriso dentro de mim. Na hora dela descer, a Irene se despediu, desejou um bom trabalho para nós dois e, sem perceber, ela deixou cair um prendedor de cabelo da bolsa. Era um elástico forrado com tecido floral. Eu vi cair, mas eu não falei nada. Eu peguei aquilo com cuidado e eu guardei comigo, uma lembrança dela. A perua arrancou e seguimos viagem, mas o meu coração, esse ficou para trás, ali mesmo, em 2 córregos. Aquele elástico de cabelo caiu como se fosse uma mensagem do destino. Eu vi escorregar da bolsa de Irene de um jeito quase poético, como quem pede para ser percebido, notado. Seu Manuel não viu. Ele não percebeu, estava entretido em manobrar a perua no calçamento meio torto da rua, mas eu vi. E por algum motivo, eu não sei explicar, fiquei quieto. Deixei quieto, não avisei. Só observei ele cair no banco. Leve como uma promessa. Quando a perua chegou à pracinha da escola, a Irene desceu com a sua mochila encostada no ombro. Eu fiquei olhando ela se afastar. O sol pegava no cabelo dela de um jeito estranho. Fazia parecer que cada fio brilhava sozinho. A perua, dirigida pelo seu Manuel, seguiu viagem. Brotas era o nosso destino do dia. Feira, colcha de piquê, freguesia. O seu Manuel insistia.
Ele não chamava de clientela. Não. Naquele 1982, foi um ano, tá? O ano em que tudo se dava. Naquele 1982, seu Manuel falava que ele tinha uma freguesia e não uma clientela. Seu Manuel falava do plano, dos preços, das freguesas fiéis. Eu fazia que sim com a cabeça, mas o meu pensamento estava longe, muito longe, e preso dentro do bolso da minha camisa, onde eu havia guardado aquele elástico. Foi só mais tarde, já na hora do almoço, num canto de sombra, atrás do coreto da praça, lá em Brotas, que eu tirei o elástico do bolso para olhar. Olhei melhor. Eu estava sozinho. Seu Manuel tinha ido buscar 2 pastéis e um caldo de cana na barraca do libanês. E foi ali, naquele silêncio quente e abafado do meio-dia, que eu vi um fio de cabelo. Ele era castanho claro, um cabelo comprido, um fio comprido, ainda com uma leve ondulação. Aquele cabelo estava preso no tecido do elástico, entrelaçado como que se recusasse a ir embora. Quando eu percebi o que era, a minha mão chegou a tremer. Eu passei o dedo com cuidado sobre ele e senti um arrepio na espinha. Não era para mim só um fio de cabelo. Não era. Era uma linha invisível me puxando para um lugar que eu ainda não entendia. Eu guardei o elástico de volta, mas o fio eu separei com todo o cuidado do mundo. Eu tirei do tecido com o auxílio de um palito de dente que eu achei dentro da caixinha do café. Enrolei devagarinho em forma de caracol, como se eu estivesse enrolando o próprio tempo. Mas eu não podia simplesmente jogar num bolso. Aquilo era uma relíquia. Não era só um fio de cabelo. Tem algo que eu fiz naquele dia inteiro, convencer o seu Manuel que nós devíamos voltar para a pensão da dona Dalva lá em Dois Córregos. Os quartos limpos, a roupa de cama cheirosa, sem contar comida muito boa. Até que não foi uma missão muito difícil, porque o velho português também gostava muito daquela pensão e nem era a primeira vez que ele ficava por lá. Ele também gostava da pensão da dona Dalva. E para lá voltaríamos. E por incrível que pareça, no radinho da perua, pela primeira vez eu escutei aquela música, chamada Fio de Cabelo. Não sei se vocês se recordam, eu tenho a impressão que sim, é cantada pela dupla Chitãozinho e Chororó. Um fio de cabelo, só que na história da música diz que estava grudado no meu paletó, na letra da canção. Não, aquele era um fio de cabelo também, mas um fio de cabelo que eu havia encontrado no elástico de cabelo da mulher pela qual eu estava apaixonado, que era uma moça, uma menina de 18 anos. Aquele fio de cabelo nunca esteve grudado no nosso suor, a não ser que fosse em outra vida. Mas nessa vida não. Mas eu guardei com carinho. Mais tarde, à noite, já na pensão da dona Dalva em Dois Córregos, uma casa antiga, a varanda larga, azulejos floridos nas colunas, eu encontrei a caixinha perfeita. Era uma caixinha de fósforos importados que o próprio seu Manuel havia ganhado de um freguês português do ramo da tabacaria. A tampa deslizava com um estalinho gostoso e por dentro ela era forrada de um papel azul desbotado, bonito e discreto. E foi ali que eu guardei o fio de cabelo dela. No fundo daquela caixinha, deitado ali com delicadeza, como se fosse um tesouro antigo de família. Fechei a tampa com reverência, passei um barbante fino em volta e guardei no fundo da minha mochila, embrulhada num lenço de pano com cheiro de lavanda.
Ninguém podia encontrar aquilo. Ninguém. Aquilo era uma relíquia. Na beliche da pensão, o seu Manuel já roncava. A janela estava aberta e a noite de Dois Córregos vinha com um cheiro de terra molhada, de flor do campo e de coisa antiga. A cidade dormia devagar, mas eu não dormia. Eu fiquei ali com os olhos abertos, olhando para o teto de madeira, ouvindo os estalos do forro. Pensei nela. Pensei no fio de cabelo dela. Pensei no quanto de uma pessoa, de um ser humano, cabe num único fio de cabelo. Pensei tanto que eu sonhei. Sonhei com a Irene sentada comigo num banco da praça, a Praça da Matriz, sorvete de casquinha, um vestido azul claro e um jeito de me olhar que me desmontava por inteiro. O tempo no sonho não tinha nome nem calendário. Tudo era paz. Meu Deus, que sonho de uma beleza indescritível. No dia seguinte, rotina, café da manhã, perua lotada de coxas de piquê. Eu e seu Manuel voltamos à venda. Mais uma jornada. Seu Manuel falava dos preços, das freguesas, das trocas que ele tinha que fazer, de fiados, e eu por dentro mal respirava. Quando aquele dia nós fomos bem-sucedidos e nós fomos num lugarejo que era um distrito praticamente ali de Dois Córregos. Vendemos praticamente tudo e voltamos felizes da vida. Quando nós chegamos em Dois Córregos, não era noite ainda, era a tarde que caminhava já para o seu final. E aí foi preciso passar pelo centro da cidade. Foi quando o seu Manuel parou, ele tinha alguns afazeres, ele tinha que dar uma passada inclusive no banco. Voltamos no tempo aquele tempo, uma coisa importante eu dizer aqui, os bancos fechavam no interior às 4:30 da tarde. Então nós chegamos ainda a tempo do seu Manuel encontrar o banco aberto. Quando a tarde começou a cair, o seu Manuel encostou ali a perua, ele correu para ir para o banco. E eu fui dar um passeio pelo centro e combinei com ele que eu voltava a pé lá para a pensão. E foi aí que aconteceu. Passando em frente ao cinema, o Cine São Paulo, o cinema de lá, de Dois Córregos. Eu passando em frente ao cinema, o prédio com uma fachada mais alta por ser um cinema, imponente, parecia parado no tempo. Havia algo nele que me prendeu. Um silêncio dentro do barulho. Um frio no meio do calor. E uma tontura. Eu senti uma tontura repentina que me atravessou feito uma navalha. Quando eu senti aquela tontura, eu não sei, um suor frio, meu coração se apertou. E aí eu senti também um calafrio. Senti como se eu já tivesse estado ali, naquele cinema antes, como se algo ou alguém me esperasse ali dentro há anos, talvez séculos. E eu não sabia, eu só sentia. O cinema ficou para trás, mas a sensação, aquela coisa que eu senti, a tonteira, o suor frio, não passou. Eu tinha programado de voltar a pé para a pensão, mas não deu. A perua ainda estava próxima, eu corri para a perua. Há tempo ainda de encontrar-me com o seu Manuel, que havia saído do banco já. Quando ele me viu, ele disse: "Está pálido, rapaz. O que está havendo, Francisco?" "Eu estou bem, seu Manuel, estou bem. Só um enjoo bobo." Eu falei para ele. Mentira, aquilo não era enjoo. Aquilo era um chamado. Aquilo era um sinal, mas eu ainda não sabia. Só sabia que, desde aquele dia, tudo dentro de mim começou a mudar. E lá no fundo da mochila, embrulhado no lenço de lavanda e envolto, ele estava por aquele lenço, a caixinha que eu havia pego do seu Manuel,
A caixinha de fósforos, de palitos de fósforos, era importada, tinha vindo de Portugal. Ali dentro dormia o fio de cabelo, não tinha sido no meu paletó. É por isso que eu mudo a letra. A minha pequena raridade, a minha relíquia, aquele fio de cabelo era uma eternidade. Bem, volta para a pensão, retomamos as vendas, de novo nós fomos para um lugar muito próximo de Dois Córregos, de novo regressamos a Dois Córregos, e naquela tarde, após mais uma jornada de vendas, pelas redondezas de Dois Córregos, eu encontrei um momento de sossego, enquanto o seu Manuel resolvia algumas pendências com fornecedores. Dessa vez ele ficou lá na pensão. Naquele tempo, eu estou falando de 1982, não havia telefone celular. Então, as ligações, o seu Manuel tinha que fazer umas ligações pedindo mais material. Ele fazia tudo lá do telefone da pensão, ele pagava o interurbano para a dona Dalva. As ligações eram feitas e na hora já eram cobradas. Se informava exatamente quanto custava a ligação. Era diferente, era um outro momento. Eu estou apenas explicando para que as pessoas possam entender. Então ele tinha que fazer as ligações, e para fazer essas ligações ele tinha que ficar lá, na pensão. Enquanto ele fazia isso, eu saí dando uma caminhada por Dois Córregos e procurei o centro da cidade. A cidade é pequena, eu procurei o centro. Aliás, a pensão ficava praticamente já no centro. Bem, então, enquanto o senhor Manuel ficou ali cuidando dos problemas que ele tinha para resolver, eu resolvi sair pelo centro da cidade de Dois Córregos. Eu precisava encontrar algo melhor para guardar a minha relíquia, o meu fio de cabelo. Eu me lembrei que eu tinha visto, numa das caminhadas lá por Dois Córregos, uma pequena caixa de madeira que ficava numa loja de lá. Era uma caixa simples, mas tinha um entalhe delicado na tampa, sei lá, representando uma flor. E eu fui lá. Eu vou lá atrás dessa caixa. E eu encontrei. Nossa, ia dar certinho para guardar minha relíquia. Então eu comprei a caixa e guardei-a comigo. Mas como o momento era de folga, pensei em aproveitar. Já com a caixa comprada, eu queria dar um passeio pelo centro de Dois Córregos. Quem sabe? Tudo para mim era ela. Tudo para mim era Irene. Quem sabe eu pudesse reencontrá-la. Vai que eu não esperava por aquilo. Eu estava apenas caminhando pela calçada, olhando distraidamente as vitrines das lojas, tentando passar o tempo e espantar o pensamento insistente nela, Irene, quando eu ouvi como um sussurro no meio do burburinho do dia a dia. Francisco! 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 Eu virei o rosto na direção da voz e por um instante eu achei que eu estava sonhando. Era ela, a Irene, chamando pelo meu nome. Era ela. E trazia o mesmo sorriso leve, quase musical, do qual eu não havia me esquecido. Os olhos curiosos e cintilantes como da primeira vez. Ela não estava sozinha, se fazia acompanhar por duas amigas e estavam sentadas à sombra de um guarda-sol amarelo diante de uma sorveteria charmosa. Dessas com mesinhas coloridas, toalhas de bolinha. Ela usava um vestido florido, solto, fresco. Era como se o tempo tivesse decidido parar naquele instante. Para mim era um momento mágico. Ela disse, anunciando para as amigas: meninas, esse aqui é o moço das coxas. Coxas de piquê, né, Francisco? Disse ela com entusiasmo e uma pontinha de orgulho na voz. E Irene completou para as amigas: então, é aquele que eu contei para vocês, o que me deu a almofada de brinde.
as duas amigas se voltaram para mim, rindo assim e cochichando uma com a outra, e eu sem saber o que fazer com as mãos. Eu fiquei ali parado, sentindo o rosto queimar, ferver. Foi quando falou a Irene. Eu não falei para vocês que ele parecia com aquele ator? Disse a Irene, lançando um olhar cúmplice para as duas amigas. Com quem mesmo? Perguntou uma das amigas, franzindo assim a testa. E foi aí que a Irene soltou sem hesitar. Ryan O'Neal, lembra? O de Love Story. Aquele que fez o Oliver em Love Story. Meu coração deu um salto, mas tão alto que por pouco não saiu pela minha boca. A menção a Love Story me fez recuar no tempo, como se estivesse num cinema escuro vendo na tela o drama de Love Story. O drama de Love Story, para quem não se lembra, um homem apaixonado lutando contra o destino. Então as amigas da Irene arregalaram os olhos. É mesmo, agora que você falou, tem mesmo um quê do Ryan, ou do Ryan, disse a outra sorrindo. Sabe quando ele fica mais parecido com o Ryan? Naquela cena, quando o Oliver, ele entrega as flores para ela na universidade. A Irene completou, e as três riram, caíram na risada. Eu já não sabia se estavam zombando de mim ou se estavam concordando com a Irene. Eu completamente sem graça, sorri como pude, mas por dentro um redemoinho. A comparação com Ryan O'Neal me deixou zonzo. Eu sabia que ele era um ator de Hollywood famoso e que tinha feito o Oliver naquele filme histórico, o Love Story. Aquilo não era apenas um elogio físico, mas porque que ela tinha falado de mim com as amigas, pensando em mim, lembrando de mim, e agora, ali na minha frente, me comparava a um dos galãs mais românticos de Hollywood. Era de verdade? Era para valer? Ou era uma zombaria, uma gozação? Nos despedimos com gentileza. Eu segui o meu caminho com os passos um pouco mais leves, como quem flutua. Mas antes de eu virar a esquina, quase que por impulso, eu entrei numa banca de jornal. Aquelas bancas antigas, cheias de revistas empilhadas, gibis, jornais do dia, calendários de parede com imagens de gatinho ou paisagens nevadas. Meu senhor, o senhor tem alguma coisa aí sobre o Ryan O'Neal? Aquele ator que fez Love Story? Eu perguntei ao jornaleiro meio sem jeito. Ele revirou umas revistas e puxou uma da prateleira lateral. Tem essa aqui, ó, matéria especial sobre os galãs do cinema. E ele tá na capa. Quando eu peguei a revista, como quem segura um tesouro, na capa, lá estava ele, Ryan O'Neal, em letras grandes, galãs que marcaram uma geração. Cabelos louros, olhar suave, terno cinza claro, fundo desfocado. Eu falei, vou levar, eu vou comprar essa revista. Paguei, guardei comigo a revista e fui embora com o coração acelerado. Mais tarde, sentei-me num banco de praça, abri a revista e devorei cada palavra escrita ali. Descobri que o Ryan O'Neal havia sido um boxeador antes de ser ator, que ele nasceu em Los Angeles e começou sua carreira na televisão antes de brilhar nas telonas. Soube que em Love Story ele contracenou com a Ali MacGraw e que o filme foi um sucesso arrebatador. Nossa, foi um sucesso mundial. Love Story. Ele interpretava o Oliver Barrett IV,
Ele era um estudante de Harvard, apaixonado por Jennifer Cavallari, uma moça simples e inteligente que, lamentavelmente, morria jovem. Ela morria muito nova. O filme todo era um drama arrebatador sobre amor, perdas e ternura. Quanto mais eu lia, mais eu me sentia tocado, sabe? Aquela história me tocava. Oliver, ele era um homem intenso, reservado, mas cheio de sentimentos. Eu lendo sobre o filme, ele não era um conquistador barato, mas alguém que amava de verdade aquela moça. E talvez Irene tivesse visto isso em mim. Será? Será que ela viu isso em mim? Foi brincadeira? Foi gozação? Não. Modéstia à parte, eu achava que eu tinha mesmo assim os traços. Eu não era idêntico ao ator, lógico que não, mas traços que lembravam o ator. Eu fechei a revista, acariciei a capa com os dedos e aguardei com cuidado na pasta. E ali, sentado sob a sombra da árvore, uma árvore qualquer de 2 córregos, eu deixei o vento bater no rosto como se fosse uma mão invisível a me dizer: a história ainda não acabou. Voltei à pensão no comecinho da noite. O céu de 2 córregos tinha aquele azul profundo que a gente só vê no interior, pontilhado de estrelas miúdas. As ruas foram se acalmando, tudo no interior assim é mais rápido, né? As ruas se acalmam mais cedo, mais rápido, como se todo o povoado se recolhesse para ouvir os sons dos grilos, das conversas baixas, nas cozinhas, no máximo uma televisão ligada, um rádio ligado, mas num volume baixo, gostoso. Empurrei o portão de madeira da pensão com cuidado e subi os degraus rangentes até o corredor. Havia um cheiro de café requentado, sabão de coco ainda pairando pelo ar. Quando eu entrei na pequena sala da frente, encontrei seu Manuel. Ele estava sentado na poltrona de couro, um couro gasto, os pés apoiados numa banqueta e uma caneca de chá fumegante nas mãos. O rádio, como sempre, tocava uma música antiga, dessas de dor de cotovelo. Oi, seu Manuel, boa noite. Ora, pois, meu rapaz, se não é o nosso Romeu das Coxas. Boa noite, Chico. Sentei-me ao lado do seu Manuel e, com a excitação de um menino, eu tirei a revista do bolso, da bolsa, sei lá de onde eu tirei. Era uma daquelas publicações de papel brilhante com cheiro de banca e páginas cheias de fotos. O senhor conhece esse ator aqui, seu Manuel? Quem? Me perguntou ele, ajeitando os óculos sobre o nariz, pegou a revista com as mãos trêmulas e aproximou do rosto. Ah, Ryan O'Neal. Ai, carago. Esse é daqueles que parte o coração das raparigas com um só sorriso. Então, seu Manuel, o senhor nem vai acreditar. O que é, meu rapaz? Fale, meu rapaz. A Irene disse que eu me pareço com ele. Eu falei meio sem jeito, mas sentindo também um certo orgulho. Seu Manuel teve a reação que eu esperava, ele soltou uma risada gostosa. Ele riu, aquela risada que vinha assim do fundo da barriga. E exclamou ao final da gargalhada: ai, rapaz, se calhar a moça precisa trocar os óculos dela. E ele piscou para mim brincando: mas olha, olhando bem, tens aí um quê? Sim, senhor, tem. Não tens a fortuna, nem o cabelo todo dele, mas o jeito de olhar, o branco dos olhos. O branco dos olhos eu diria que é muito parecido. O senhor acha, seu Manuel?
Acho sim, senhor, mas não vai agora pôr na cabeça que és tu um galã de Hollywood ou ainda tropeça nos próprios pés tentando fazer pose? Riu de novo. Lembra-te de um ditado lá da minha terrinha que diz o seguinte: nem todo galo que canta é dono do galinheiro. Caímos os dois na risada, cúmplices naquela conversa leve que era como um cobertor quentinho num dia frio. Eu sentia meu rosto queimar, mas por dentro havia uma alegria que só quem está começando a sonhar outra vez pode entender. Seu Manuel folheou a revista, parou numa foto em que Ryan O'Neal entregava flores para Elle McGraw em Love Store. Essa moça sim é linda, hein? Não? Olha aqui. Tão frágil, tão doce, murmurou meio nostálgico. Eu falei para o seu Manuel: então, seu Manuel, essa moça, ela, não sei se o senhor lembra do filme, mas ela morre no filme. Eu completei. Pois é, o amor mais bonito é aquele que deixa saudade, Chico. É aquele que deixa saudade. Falar na palavra saudade, Chico, você sabe que ela só existe no nosso rico português. Não há em outra língua. Nenhuma outra palavra que a traduza, que seja semelhante. Saudade. Ficamos em silêncio por uns segundos. Eu também senti uma saudade sem saber explicar do que e por quê. Ele fechou a revista com delicadeza, devolveu-a a mim e falou: se essa Irene viu isso em ti, é porque o olhou com os olhos do coração. E isso, meu rapaz, vale mais do que ouro. Usando bem do sotaque dele, eu me lembro exatamente como falou seu Manuel. Te olhou com os olhos do coração, do coração. Guardei a revista como se fosse uma relíquia também e fui para o meu quarto. Antes de eu dormir, abri a gaveta da cômoda, onde eu guardava com todo cuidado a minha caixinha. Lá dentro repousava o fio de cabelo que eu encontrei preso no elástico de cabelo da Irene. Ela nem viu cair, ela nem percebeu, mas eu havia pegado aquilo. O seu Manuel também não viu. Eu havia pegado aquilo e guardado comigo de propósito. Mas eu nunca imaginava que ali existiria um fio de cabelo. Um fio de cabelo castanho, longo, ligeiramente ondulado. Uma parte dela, silenciosa, leve, e que agora me pertencia, e que agora era minha. E por incrível que pareça, não parava de tocar aquela música. Um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido. Caramba! Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que será que está acontecendo comigo? Coloquei também a revista dobrada ali sobre um paninho de linho. Fechei a caixa que eu havia comprado com todo cuidado. Apaguei a luz e deitei com o peito cheio de esperança. Eu não sabia o que o destino me reservava, mas uma coisa era certa. Irene havia me visto, ela havia me percebido, ela havia me notado, ela falava de mim para as amigas. Eu ainda não entendia se era uma gozação, se era uma brincadeira, mas ela disse inclusive que eu lembrava um ator de cinema, um ator famoso.
Naquele ano de 1982, era um ator muito aplaudido ainda. E isso era mais do que o suficiente para eu sonhar. A madrugada avançava em silêncio. A cidade dormia inteira, coberta por um manto de brisa leve e sons apagados. Mas no quarto de número 3 da pensão da Dona Dalva, eu virava de um lado para o outro inquieto. O ventilador de teto, aquele ventilador grande, feito ainda de metal, ele chiava lento, mas nem o calor era desculpa para aquele suor frio que me escorria pelas têmporas. Seu Manuel dormia. Um sono leve ele tinha, mas dormia. Eu, de repente, peguei no sono também. E quando eu peguei no sono, eu de novo sonhei. E quando eu sonhei, eu me vi num lugar estranho. Eu estava no altar de uma igreja, mas tudo em volta parecia enevoado. Eu estava numa igreja. A Irene de vestido branco sorria para mim. Meu Deus, será que eu estou sonhando com o meu casamento com a Irene? Eu acho que sim, porque ela me olhava com os olhos cheios de amor. Ela segurava as minhas mãos. Havia aplausos, pétalas de rosas no ar, e de repente tudo mudava. O som desaparecia, o branco do vestido se tingia de cinza, e ela, a Irene, caía em meus braços, mole, caía mole e sem vida. Eu gritava no sonho, eu gritava, mas sem som, sabe? Mas eu me lembro, eu corria com ela assim no colo, como na cena do filme. Eu acho que na cena de Love Story deve ter, eu acho que era isso. Eu cruzava assim ruas vazias, degraus, corredores, até que eu parava em frente ao cinema de Dois Córregos, o velho Cine São Paulo, agora escuro e com portas cerradas. No letreiro apagado lia-se apenas atração de hoje, mas eu não via qual era. Eu me lembro que em frente ao cinema eu soluçava, eu chorava, e ninguém aparecia para me ajudar. De repente eu despertei de súbito, e na hora que eu despertei eu gritei, Irene! Eu gritei sentando-me na cama. Meu coração disparado, a boca estava seca, os olhos tentando distinguir o que era sonho e o que era real, o que era verdade. Lá fora o silêncio da madrugada era cortado apenas pelo som de cachorro latindo ao longe, sons de grilos, uma coruja. Eu escutei vindo da cama debaixo da beliche. Era seu Manuel que acordou com meu grito. Estás bem, rapaz? Escutei um grito seu. Desculpa, seu Manuel. Foi só um sonho ruim. Pois então, levanta-se, pega ali na moringa um pouco d'água, beba e volte a se deitar. Não é hora de viver filme de terror, disse o velho coçando o queixo. Acordar aos gritos é coisa de alma penada, credo. E resmungou e voltou para o seu canto na sua cama. Eu, ainda trêmulo, desci da beliche. Eu fui até a moringa, onde havia um copo de alumínio. Bebi, de fato, da água e depois eu fui até ao banheiro jogar um pouco de água no rosto. Sentei-me na minha volta à beira da cama lá em cima, os cotovelos no joelho, as mãos cruzadas diante da boca. Meu Deus, mas por que eu sonhei isso? Por quê? Aí me lembrei da conversa que eu tive com o seu Manuel horas antes. Ali mesmo, na sala ali antes.
eu estava conversando com ele quando eu folheava a revista e nós vimos uma foto de Ali MacGraw, a Jennifer Cavallari, do filme Love Story. E a jovem doce, frágil, que se casa com o Oliver Barret IV, o papel do Ryan O'Neal. Ela morre no filme. Morre jovem. Eu comentei com o seu Manuel. Sim, ela morre. Eu tinha dito isso ao português do seu Manuel. Seu Manuel, a Jennifer, ela morre de leucemia. Lentamente, ela morre e ela deixa o Oliver sozinho com a dor dele. Será que foi essa a razão pela qual eu havia sonhado? Eu perguntava-me com o peito apertado. Será que falei aquilo e agora meu inconsciente está tentando me dizer alguma coisa? Fiquei ali, por longos minutos encarando o escuro, sentindo o peso do sonho e o mistério do destino. Eu ainda ouvi a risada da Irene no reencontro da tarde. Pois é, a alegria dela ao me ver, aquilo que ela disse para as duas amigas, comparando-me a um astro de cinema, num sinal eloquente de que ela pensou em mim. Ela falava de mim. E não era normal, porque eu era um vendedor de coxas de piquê. Um homem de 42, aparentando até talvez um pouco mais do que isso. Eu estava muito judiado e ela só tinha 18 anos. Por que ela comentaria sobre mim com as amigas? Sim, as amigas riram depois. Seria gozação? Seria uma maneira de zombar? Não fiquei com essa impressão. Às vezes eu penso nisso, mas é um jeito que a gente encontra de se diminuir. Mas agora, no sonho, aquela imagem dela pálida em meus braços, como num último adeus, não saía da minha mente. Então, eu fui até a minha mochila, peguei a caixinha que eu havia comprado e toquei o fio de cabelo que reluzia sob a luz fraca do abajur como um fio de ouro arrancado do tempo. E ali, sem saber porquê, eu sussurrei. Eu falei, Irene, para o seu Manuel não escutar. Eu falei baixo, Irene, não morre. Irene, não morre. Não morra não, Irene. Eu ainda preciso de você. E é assim que termina o primeiro capítulo dessa história. Não perca o próximo capítulo dessa história linda, linda, linda do vendedor de colchas de piquê. Ele, Francisco. Na verdade, ele é o ajudante do seu Manuel. Essa história tem tanto para lhe oferecer. Você está gostando? De verdade? É? Então eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Por favor, se inscreva, curta e dê o seu joinha. Obrigado.